Olá pessoal, sejam bem-vindos em meu canal. Aqui é a Andrea do Ateliê Dons de Deus Artes em Crochê. E eu vim aqui mostrar para vocês como é que eu fiz esse chaveirinho aqui em formato de coração. Vou passar aqui para vocês a videoaula, espero que vocês gostem e utilizem bastante essa aula também. Então, pessoal, para essa aula aqui eu vou estar utilizando a agulha 3,5, tá? Vou estar utilizando aqui também uma tesoura para arremate, a agulhinha também para fazer o arremate, né? A agulhinha de tapeceiro. Eu também vou estar utilizando aqui barbante número 6. Vou estar utilizando para fazer a produção, então, desse chaveiro aqui, né? Vou utilizar também a cola. Às vezes aqui no ateliê eu utilizo a cola jeans e a cola de silicone fria também, tá? Então, eu utilizo ou uma ou outra para fazer o arremate dos fiozinhos, né? Aqui também eu tenho argola para chaveiro, né? No caso, aqui eu utilizo se for necessário, nem sempre eu coloco argola, né? Porque às vezes na chave já tem a argolinha da própria chave, então acabo que eu nem utilizo essa argolinha. Às vezes eu coloco, às vezes não, né? Enfim. Lembrando também que esse chaveirinho pode ser utilizado como lembrancinha, também pode ser utilizado também como um mimo para as clientes, né? Enfim, a gente pode variar bastante aí o uso dele também, né? Pode ser usado, como eu falei, chaveiro, também pode ser utilizado para decoração no quarto, né? Colocar na maçaneta do quarto, ou até mesmo assim no suporte ali da porta do guarda-roupa, né? Enfim, a gente vai utilizando aí de várias maneiras, né? E aqui também eu estou utilizando a pérola número 6, tá? Às vezes, depende, o trabalho eu também utilizo a pérola número 8 aqui no meu ateliê, mas geralmente eu utilizo a número 6, né? Que ela fica delicada também, depende do tamanho da peça, condiz melhor realmente a número 6, né? E vamos à aula então. Então, pessoal, para começar aqui o trabalho, né, a gente vai fazer um anel mágico, tá? Lembrando que eu passo em volta dos 3 dedos, né? Faço um E gigante, né? Aí eu venho aqui com a agulha, puxo o fio do novelo, seguro aqui com o meu dedo do meio, né? E passo o fio que vem do novelo por cima do meu indicador. Aí eu puxo lá uma laçada, seguro aqui com a minha pinça, né? E eu puxo aqui uma correntinha, dou uma puxadinha só para segurar aqui o ponto, né? Aqui eu tenho o fiozinho, que é o início do anel, né? Eu posso dar uma puxadinha só para dar uma regulada aqui no fio. E esse aqui é o anel, o fio que vem do novelo, né? Então, eu passo por cima do meu indicador e seguro aqui com esses 3 dedos. Lembrando que não podemos tensionar esse fio, né? Temos que segurar ele, mas de uma forma que ele passe sem que a gente precise puxar com força, né? Então, aqui eu vou segurar com a minha pinça, né? Eu vou puxar aqui o fio, né, que vem do novelo, vou fazer aqui uma correntinha, 2 correntinhas para subir. Lembrando que aqui eu já tenho a primeira correntinha. Então, aqui dentro desse anel mágico, eu vou colocar 4 pontos altos duplos. Então, lembrando que o ponto alto é uma laçada na agulha, né? E a gente faz o trabalho tirando 2 laçadas, 2 laçadas. Aqui nós vamos fazer 2 laçadas na agulha. Aí, nós vamos introduzir aqui no anel mágico, puxar lá atrás a laçada, vamos ficar com 4 na agulha. Vamos fazer mais uma laçada, vamos tirar 2, depois vamos fazer a laçada novamente, tirar mais 2. E vamos puxar novamente mais uma laçada e tirar mais 2 argolinhas da agulha, ficando assim o primeiro ponto alto duplo. Uma laçada na agulha, mais outra laçada na agulha. Vamos colocar a agulha dentro do anel mágico, puxar mais uma laçada.
Ficamos, então, com 4 na agulha. Vamos fazer novamente mais uma laçada, tiramos 2, fizemos mais uma laçada, tiramos mais 2, ficamos com 2 na agulha, mais uma laçada e tiramos mais essas 2. Então, vamos ficar com mais 2 pontos altos na agulha, pontos altos duplos. Então, uma laçada, mais outra laçada, entramos dentro do anel mágico, puxamos mais uma laçada, tiramos 2, mais uma laçada, tiramos 2, mais uma laçada e tiramos os últimos 2 que estão aqui na agulha. Novamente, 2 laçadas na agulha, introduzimos no anel mágico, puxamos a linha que vem do novelo, fizemos uma laçada, aí nós vamos tirar 2 argolas, ficamos com 2, mais uma laçada, tiramos mais 2 e ficamos com mais 2, pegamos mais uma laçada e tiramos mais 2. Então, aqui a gente tem 4 pontos altos duplos e 5 contando com essas 3 correntinhas aqui do início. Então, aqui nós ficamos com 2, 4, 5 pontos altos duplos na agulha. Aqui nós vamos fazer 3 pontos altos, e aí os 3 pontos altos serão feitos dessa forma. A laçada na agulha, uma laçada apenas, vamos introduzir aqui no anel mágico, pegamos mais uma laçada lá do fio do nosso novelo, né? Vamos tirar 2 argolas e vamos tirar mais 2 argolas. Mais uma laçada na agulha, vamos introduzir aqui no meio do nosso círculo mágico. Vamos pegar com mais uma laçada, vamos tirar 2 argolas. Ficamos com 2 argolas na agulha, mais uma laçada e puxamos, tiramos mais 2 argolas. Aqui nós ficamos com 2 pontos altos normais. Novamente, mais uma laçada na agulha, dentro do anel mágico, vamos puxar, mais uma laçada, vamos tirar 2, vamos ficar com 2, vamos tirar mais 2. Então, aqui nós ficamos com 3 pontos altos. Lembrando, né, pessoal, que a linha ela não pode ser tensionada. Então, a gente tem que deixar com que ela deslize na nossa mão. Então, aqui, ó, a gente já tem o formato do coração aqui de um ladinho do coração. Agora, nós vamos fazer novamente mais o ponto alto duplo para fazer o bico do coração. Então, aqui uma laçada na agulha, mais uma laçada na agulha. Vamos introduzir no anel mágico, vamos puxar aqui uma argola, vamos fazer novamente uma laçada e vamos tirar 2. Vamos fazer mais uma laçada, tirar 2. E mais uma laçada, tiramos os últimos 2 da argola. Então, aqui, ó, nós vamos ficar com o ponto alto duplo, que é o bico do nosso coração. E agora, nós vamos repetir todos esses pontos aqui. Então, nós vamos fazer 3 pontos altos normais e depois 4 pontos altos duplos para fazer, então, a outra parte do nosso coração. Então, aqui nós vamos fazer 3 pontos altos normais. Então, aqui eu vou fazer um ponto alto, aqui outro ponto alto, e aqui o último ponto alto. Lembrando que o ponto alto normal é apenas uma laçada aqui na agulha. E aí, nós tiramos 2 e tiramos mais 2. Então, aqui nós temos o ponto alto duplo e 3 pontos altos normais. Então, agora nós vamos fazer 4 pontos altos duplos. Então, aqui está o primeiro, o segundo, e o terceiro. Lembrando, né, pessoal, que são 4.
Vou dar aqui uma puxadinha, só para dar uma fechadinha melhor aqui. Não fechar tudo, tá? Porque aqui nós ainda vamos trabalhar antes de finalizar esse círculo mágico. Agora, nós vamos fazer novamente o último, que é o quarto ponto alto duplo. Então, aqui, ó, nesse comecinho, ó, a gente pode ver aqui que já tem um formatozinho do coração. Então, aqui no início, nós começamos com 3 correntinhas. Então, aqui, para finalizar, nós vamos fazer novamente 3 correntinhas. Então, aqui nós vamos fazer 1, 2, 3. E dentro desse anel mágico, nós vamos puxar aqui um ponto baixíssimo. Lembrando que o ponto baixíssimo, a gente fica com uma argolinha aqui na agulha. A gente vai lá atrás, puxamos uma laçada e tiramos de uma vez só. Então, aqui a gente já tem o formatozinho do coração. Aqui, gente, eu vou subir 20 correntinhas para fazer essa alcinha aqui, tá? Que é para colocar a argolinha. Quem quiser pode fazer mais curtinha, ou pode também nem colocar, pode colocar direto aqui a argolinha. Tem a argolinha que já vem com as correntinhas, né? Pode colocar a correntinha aqui também. Aí fica a critério, né? Pode fazer também assim, ó. Eu fiz esse daqui, aqui eu coloquei 40 correntinhas. Essas 40 correntinhas eu fiz porque a intenção é utilizar esse daqui no retrovisor do carro. Colocar, né? E usar ele aqui como um sachê de cheiro. Então, a gente pega lá um borrifadorzinho, né? Borrifa aqui no coração um cheirinho e fica decorando o carro, né? E também fica com um cheirinho gostoso dentro do carro também. Aqui, como aqui eu fiz ele mais compridinho, né? Aqui o tasselzinho compridinho, e fiz as alcinhas aqui, a alça aqui também mais comprida, com 40 correntinhas, eu coloquei aqui uma pérola número 8, tá? Como vai ficar penduradinho no carro, né? Então, eu acho que deu um destaque maior. Então, vamos lá. Aqui, eu vou continuar fazendo 20 correntinhas. Uma. Então, aqui, né? Fazendo 20 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Quem quiser, tá? Pode fazer com 10, com 15, né? Daí fica a critério da pessoa. Então, aqui, ó, eu vou vir dentro do anel mágico e vou puxar mais um ponto baixíssimo aqui dentro. E assim, tá, gente? Já vai ficar finalizada aqui a alcinha. Então, aqui, nessas 3 correntinhas, eu vou colocar aqui dentro 3 pontos altos. Perdão, 3 pontos baixos, que é para fazer o acabamento do coração. Então, aqui eu já vou fazer um ponto alto, um ponto baixo, perdão, mais um ponto baixo e mais um ponto baixo. Aí, aqui, ó, eu já vou dar mais uma puxadinha aqui dentro. Pronto, ó, já ficou bem ajeitadinho aqui o coração. E aí, para cada ponto aqui de base, eu vou fazer um ponto baixo em cima do ponto alto de base. Então, aqui, ó, eu vou fazer um ponto baixo, mais um ponto baixo, até eu chegar ali no ponto alto duplo, que é o meio do coração. Ó, aí já vai ficando com um acabamentozinho aqui, né? Bem legal.
Então, aqui são as 3 primeiras correntinhas, os 4 pontos altos duplos, né? Aqui os 3 pontos altos normais e aqui o ponto alto duplo que faz o meio do coração. Então, aqui nesse ponto alto duplo, eu vou colocar um ponto baixo, 3 correntinhas, 1, 2, 3, e mais um ponto alto, um ponto baixo, aqui nesse mesmo ponto de base. Aqui a gente vai colocar o tassel. Se você quiser fazer só o coraçãozinho sem colocar o tassel, pode então fazer aqui só 3 pontos baixos, né? Ou um ponto baixo, uma correntinha, um ponto baixo no mesmo local. E continuar fazendo aqui os pontos baixos para finalizar o coração. Aí fica a critério de cada um, né? Aqui como vai o tassel, então eu vou coloquei aqui então um ponto baixo, 3 correntinhas e um ponto baixo no mesmo ponto de base. Agora aqui eu vou continuando fazendo um ponto baixo para cada pontinho de base. Até finalizar aqui o nosso coração. Ó, então aqui eu cheguei novamente nas 3 correntinhas iniciais, que no caso aqui é o final. Então, aqui eu faço 1, 2 e 3 pontos baixos. Aí, aqui, bem no pezinho aqui desse primeiro pontinho, eu faço um ponto baixíssimo. Que é aqui onde a gente começou a fazer as argolinhas aqui, né? Que são as correntinhas para colocar, então, né? O chaveiro ou pendurar em algum outro local. Então, aqui eu vou fazer uma correntinha, vou pegar a minha tesoura e já posso arrematar esse fio. Aqui, ó, eu posso dar mais uma puxadinha aqui, fechar um pouquinho mais esse anel. E aqui já tá finalizado daí, então, o coração. Então, aqui eu posso fazer o arremate desses fios, né? Passando por aqui, por dentro de alguns fios. Esse daqui também. E fazer a colocação da pérola. Então, pessoal, aqui eu fiz o arremate, tá? Coloquei aqui um pinguinho de cola, tá? A minha cola fria. Aí, eu vou cortar aqui o excesso. Esse outro aqui, o maiorzinho, eu passei ele pra frente, tá? Aí, eu vou colocar aqui, ó, pra entrar melhor ali na pérola, eu vou passar aqui um pouquinho de... Como ela é uma pérola número 6... Então, aqui eu faço que ele fica bem fininho. Cortadinho aqui. Aí, a gente espera aqui só dar uma secadinha, né? Ó, daí aqui, né, eu já deixei secar bem, né? Aí a gente vai enrolando assim com o dedo, né? Passa a cola, vai enrolando bem com o dedo. Quando ele estiver bem firmezinho, né? Aí a gente coloca aqui, introduz na pérola, né? Aí a gente centraliza aqui direitinho. E com auxílio daí então, da nossa agulha, né? A gente volta o fio lá pro lado do avesso. Eu
Posso fazer um pontinho. Ajeitar aqui, ó. E aí, agora, novamente, a gente passa por dentro de alguns fios. Para daí, então, fazer o arremate. Se quiser passar por mais alguns fios, né? Aqui, botamos um pinguinho de cola. Tem que tomar cuidado para não sair muito, né? E a gente dá aqui uma ajeitadinha antes de cortar. E aqui já tá finalizadinho o coração. Então, agora, nós vamos fazer o tassel. Então, pessoal, aqui para fazer o tassel, eu vou utilizar aqui esse meu caderno aqui, tá? E vou usar essa lateral dele aqui. Pode ser feito até um pouquinho menor, né? Aí fica a critério de vocês o tamanho do tassel que quiser fazer. Então, aqui eu vou passar, vou segurar aqui, né? E vou dar 6 voltas aqui. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vou pegar minha tesoura, dar uma cortadinha aqui. Daí, eu vou segurar aqui, ó, né? Pra não escapar. Vou segurar aqui. E aí, eu vou cortar. Aqui. E aí, no final, depois a gente acerta bem as pontinhas. Então, aqui, ó, a gente vai dar aqui uma ajeitadinha, né? Aqui uma ajeitadinha. E aí, nós vamos vir aqui com o nosso coração e a nossa agulha. E vamos colocar, puxar aqui, né, de frente. E vamos puxar lá para trás. Então, aqui a gente ajeita, né? Fizemos aqui uma argola, então, é aqui uma argola, né? Passamos aqui por dentro desse intervalo aqui das 3 correntinhas. Aí, vamos pegar aqui, né? Vamos passar o fio por dentro dessa argola. E aí, aqui a gente vai, com cuidado, a gente vai ajeitando. A gente vai puxando, né? Vamos ajeitando aqui em cima. Aí, atrás ele vai ficando assim, ó, né? Aí, vamos dando assim uma puxadinha para ajeitar bem aqui o fio. Aí, vai ficando assim, ajeitadinho. Aí, a gente coloca assim na mesa, né? Pra daí ver certinho a altura que a gente quer o fio, né? Daí, a gente vem com a tesoura e vamos cortando. Aí, se você quiser, com uma escova de aço, né? Uma escova assim com uma cerda mais dura, pode dar uma escovadinha, né? Ele vai ficar assim mais desfiadinho. Pode usar assim, pode fazer mais curtinho também, né? Daí fica a seu critério. Então, aqui já está o nosso chaveirinho, né? E aí pode ser utilizado, né, para dar como lembrancinha. Pode usar agora para o Dia dos Professores, né?
Pode ser utilizado também como um mimo para cliente, né? No caso, quem trabalha, seja com crochê ou com outra coisa, também pode ser utilizado, né? Às vezes você quer dar um agrado, né, para alguém, né? E a gente vai usando a criatividade, né? Você pode dar um chaveirinho, né, com um bombonzinho, ou um chaveirinho com uma toalhinha, enfim. Você pode usar a criatividade, né, para agradar, né, alguém, ou se agradar também, né, porque você também pode usar para decorar a sua casa, também para colocar na sua bolsa, na sua mochila, enfim. Então, pessoal, aqui eu tenho argola, né? Mas eu não estou utilizando argola porque já tem muitas chaves e tal que já tem, né, essa argolinha, então eu acabo não utilizando, né? Então eu deixo para a última hora, assim, né? Tipo, se o cliente pedir, no caso, se eu for vender, né? Porque eu também quero depois fazer mais alguns, né? Porque esses aqui eu fiz justamente para mim deixar para mimo para cliente, né? Então, esse aqui eu pretendo colocar no meu carro, né? Quero utilizar até para ficar de amostra, né, gente? E eu também quero produzir mais, né, para colocar à venda. Eu ainda não calculei, mas eu acredito que no valor de 8 a 10 reais, eu acredito que tá um valorzinho legal, né, para venda, né? E aqui também eu fiz um outro modelinho, né? Como eu falei para vocês, né, que o tassel pode ser feito até menorzinho, né? Aqui eu coloquei menos fios e fiz ele curtinho. Aqui, onde foi feito o acabamento, eu coloquei o ponto baixo, coloquei 3 correntinhas, pode ser 2 ou 3 correntinhas, né? E aí fui colocando ponto baixo em cima de ponto alto de base, né? E entre eles eu fui fazendo as correntinhas. Aí ficou um modelinho diferente. Inclusive eu apelidei de coração peludo. Então aqui, pessoal, eu coloquei as correntinhas também. E esse aqui também vai ficar legal também para colocar no carro, né? Enfim. E já modificou, né? Já deu outra cara pro coração, né? A base é a mesma, porém o acabamento é diferente. E aí já fica duas peças também diferentes, né? Aqui lembrando que eu fiz com 40 correntinhas, né? Para fazer justamente como um sachê para carro, né? Aqui eu fiz com o tassel mais compridinho. E aqui eu fiz, né, o pontinho baixo normal. Aqui entre os pontos baixos eu coloquei, então, pode colocar 2 ou 3 correntinhas, né, para fazer esse efeito aqui. Também, ao invés de fazer as correntinhas, também pode fazer o picô, né, que também fica bem legal. Eu fiz assim porque assim fica um acabamento mais rápido e também fica legal, né? E aí, gente, aqui, ó, eu coloquei nessas embalagens, né? Como vocês sabem, né, eu tenho um vídeo aqui no canal que fala sobre essa impressorinha térmica que eu comprei. Acho aí ela bem legal, né? Uma coisa que é um custo-benefício até bem em conta. E vai dar para fazer várias coisas diferentes, né? Tem um vídeo aí no canal falando um pouco sobre ela, né? Tô gostando bastante de utilizar. Aí eu coloquei aqui na embalagem, né? Porque se alguém quiser alguma coisa, alguma lembrancinha com um valor, um custo mais acessível, né? Eu já tenho assim embaladinho, então eu já posso vender para a pessoa, né? Ou então eu posso manter aqui, né? Como eu fiz com os porta-xícaras, né? Para utilizar como mimo para cliente aqui no meu ateliê. Então eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, né? Curtem, compartilhem, se inscrevam no canal e em breve teremos mais vídeos aqui para vocês. Tchau, tchau!